Dentro de uma sala de aula, o professor explica que hoje vai acontecer a cerimônia de despertar de classe e isso mudaria suas vidas dependendo da profissão que conseguirem e deveriam se manter confiantes, pois isso o ajudariam a ganhar uma classe poderosa. Enquanto isso, Lufan, que transmigrou para esse mundo 3 anos atrás, estava animado com esse dia, pois finalmente ia despertar sua classe e poderia ajudar sua tia, mas estava na dúvida qual conseguiria, já que tem vários tipos de classe e uma delas são de combate e suporte, e também tem as classes comuns igual da sua tia que despertou uma profissão de cozinheira e ela está trabalhando sem descansar para ajudá-lo, mas hoje tinha que mudar tudo isso e conseguir uma classe de combate, assim poderia ajudar sua tia a ter uma vida melhor. Nesse momento o professor recebe uma ligação e avisa que está tudo preparado a plataforma de despertar, deixando todos animados, mas o único que fica foi o Fan. Vou mudar um pouco esse nome e chamá-lo de Feng. Assim o professor se aproxima e aconselha ele não ficar nervoso, pois ele era o melhor da sala de aula. Só que do nada uma notificação aparece avisando que o sistema do mapa Subtesouro foi desbloqueado, deixando surpreso. O professor pergunta se ele estava prestando atenção, mas o Feng só agradece pela preocupação e sai correndo, já que finalmente esse sistema apareceu, pois veio de outro mundo e não faria sentido não ter um, só que estava na dúvida o que esse sistema fazia, mas primeiro queria ver qual classe ganharia. Quando chega lá, todos estavam animados e torciam para ganhar uma profissão de combate, só que era muito raro ganhar uma. O diretor avisa que a cerimônia ia começar e esse sacerdote cuidaria de tudo esse ano. Enquanto Feng estava surpreso com a aura do sacerdote, uma notificação aparece avisando que ele ganhou uma nova habilidade, o olho da avaliação, assim conseguindo ver todas as informações do sacerdote. Nessa hora o diretor fica puto e manda todos calarem a boca e prestar atenção e chama o primeiro aluno, Zhang Tao, o melhor aluno da escola. Os outros alunos tinham certeza que ele despertaria uma classe de combate, pois seus atributos são muito altos. Assim o Zhang se aproxima da pedra e o despertar começa. Do nada uma bola de fogo aparece e ele consegue despertar uma profissão de combate, deixando o prota surpreso e pensa que se conseguisse uma dessa daria adeus à sua vida de pobre, e assim os outros alunos são chamados, mas a maioria não consegue despertar uma profissão de combate. E o Feng tinha certeza que os alunos que conseguiram teriam uma vida extraordinária, mas aqueles que despertarem classe comum apenas viveriam uma vida normal. Nesse momento o prota é chamado, todos ficam se perguntando qual profissão ele ganharia. O Feng nervoso coloca a mão na pedra iniciando o despertar, só que do nada um dragão imenso aparece, deixando todos os alunos sem entender e se perguntavam qual era essa classe. A professora surpresa avisa para o professor do Fei que ele terá pela primeira vez um aluno com a profissão secreta. O velho, meio nervoso, estava na dúvida qual seria, mas se fosse o guerreiro sangue de dragão ou o mago língua dos dragões seria muito bom, assim ele poderia fazer história no reino do dragão. Só que do nada uma explosão acontece, o diretor surpreso pergunta qual profissão ele ganhou, mas o Feng decepcionado responde que era um domador de dragões. Todos ficam sem reação e deixando o diretor sem acreditar que o prota, mesmo com todo o espetáculo que aconteceu, ele ganhou a pior profissão do mundo. Só que um aluno fica sem entender como uma das classes secretas poderia ser medíocre. O seu parceiro responde que ninguém consegue nem ver um dragão de perto e imagina domar algum, mas o diretor tenta consolá-lo, pois ele poderia domar outras subespécies de dragão e ficar mais forte. Só que o Feng fica só pensando que um domador de dragão sem dragão seria o mesmo que nada, e essa subespécie nem se compara a um dragão de verdade. Mesmo que dragões existissem nesse reino, não tinha um domador de dragões que conseguiu domar um dragão na história. Depois da cerimônia, o Feng vai embora e começa a ver sua janela de status e percebe que nem consegue desbloquear suas habilidades e se sentia mal por sua tia que trabalhou tanto para ajudá-lo e agora nem pode retribuir. Quando chega, sua tia estava o esperando e ela o abraça e pergunta qual classe ele conseguiu. Ele ia responder, mas ela percebe que não foi uma boa pelo jeito e resolve deixar pra lá, pois ia ficar preocupado se ele saísse pra lutar. Mas o Feng explica que sua classe era domador de dragões, só que não poderia fazer nada sem um dragão. A Hank manda ele ficar despreocupado, pois mesmo sem um dragão o prota poderia ficar forte, e se ele quisesse entrar em uma faculdade ela o apoiaria, e se ele não quisesse poderia ajudá-la na loja. O Feng fica alegre com o apoio da sua tia. Assim alguns minutos se passaram e o prota vai para o seu quarto, só que não consegue dormir e começa a pensar como poderia ajudar sua tia. Nesse momento uma notificação aparece, o parabenizando por receber seu primeiro mapa do tesouro, e todos os dias ele receberia um mapa relacionado à sua classe. O Feng fica sem acreditar que recebeu um mapa no nível divino no primeiro dia, mas finalmente poderia conseguir um dragão se usasse bem esse sistema, que poderia ser a última esperança de conseguir mudar sua vida. E sem pensar duas vezes abriu o mapa, mostrando que o tesouro estava na montanha Genguai, não muito longe de onde morava, e se ele pegasse um ônibus poderia chegar de manhã cedo. No outro dia
sua tia vai ver como ele estava, mas tinha apenas uma carta avisando que ele foi para a montanha e não era para se preocupar, pois essa era a última chance de conseguir usar sua classe. E quando ele chega no local, um grupo estranho pergunta se o Feng queria fazer uma equipe com eles, já que seria muito melhor do que sair por aí sozinho, mas o Prota fica de guarda e pensa que esses caras são ladrões de dungeon e resolve mentir, dizendo que era um invocador e poderia muito bem invocar alguma das suas criaturas elementais que não tivessem apuros. Ele já fica desconfiado e resolve deixá-lo ir embora, mas a garota chega bem perto e diz que esperava o encontrar por aí. O Feng pensa que seria melhor andar sozinho com os monstros lá fora do que andar com esses merdas que poderiam o matar a qualquer momento. Depois de alguns minutos ele encontra um bando de monstros, cavalos chifrudos, e se ele for atacado por apenas um desses ele seria morto, e decide mudar o caminho, mas acaba encontrando outra espécie e sem opção continua sem fazer nenhum barulho, só que do nada acaba pisando em um sapo fazendo muito barulho. Todos olham puto e começam a correr atrás dele, por pouco ele consegue se salvar, mas finalmente chega no local que estava o grande tesouro. Quando vai ver, era um ovo de dragão preto que estava prestes a nascer, mas nesse momento uma criatura aparece o atacando. O Feng consegue se defender com dificuldade, o jogando pra longe. A raposa ataca de novo e sem opção o Prota vai pra cima atacando, mas acaba sendo ferido e sem perder o foco ele contra-ataca, só que a raposa para seu ataque e usa suas garras, só que o Feng se esquiva e aproveita essa oportunidade para golpeá-la em cheio, conseguindo finalizá-lo. Nesse momento alguém o parabeniza por ter derrotado o monstro, quando mostra o mesmo grupo de antes. O Feng pergunta se eles não escutaram que não ia fazer um grupo com eles. A garota começa a rir, pois já descobriram que ele não conseguia invocar nenhuma criatura elemental. Sem opção, o Feng entrega a raposa, achando que isso os faria ir embora. O velho agradece, já que valia 80 moedas de dragão, mas não era isso que eles queriam. O Prota percebe que os desgraçados queriam o ovo do dragão. O velho ordena que ataquem, assim o bombado vai pra cima e acerta um soco, jogando pra longe. Em seguida a garota, usando sua faca, manda ele ficar quieto, senão ia morrer. Enquanto isso o bombado vai e pega o ovo, deixando o velho alegre, pois iam ganhar muito dinheiro, e já ordena que matem o Feng, só que do nada o ovo quebra, saindo uma criatura. Ele já fica sem entender o que era isso, e quando mostra um dragão que vai pra cima atacando, o velho usa seu veneno, só que ele consegue se esquivar. O bombado aproveita esse momento para atacar, mas o dragão usa sua habilidade, destruindo o corpo do bombado em pedaços, deixando o velhote em desespero pedindo ajuda. Enquanto isso o Feng entendia porque ninguém conseguia domar um dragão, já que apenas um recém-nascido tinha essa força esmagadora. A garota, quando escuta que esse era um ovo de dragão, também fica com medo, assim todos seus parceiros são mortos. O Prota, aproveitando esse momento de distração, consegue fugir e vai em direção ao dragão, usando sua habilidade, uma técnica de domar dragões. A garota, assustada, pergunta quem ele era. O Feng apenas responde que não era um invocador, mas sim um domador de dragões. Ela começa a implorar por perdão, pois não sabia que era um ovo de dragão, mas o Prota, exalando uma aura de assassino, não ia deixar ela viva, já que o seu grupo matou e roubou muitas pessoas inocentes, e ordena que o seu dragão a mate. Depois de alguns minutos o Feng estava se curando e fica animado que finalmente conseguiu um dragão, e fica já se imaginando daqui a alguns anos, mas estava na dúvida qual nome o daria. Só que ele começa a lamber seu sangue e do nada seu corpo começa a se transformar em uma forma humana, deixando o Feng sem entender o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos o Prota tinha certeza que se ela lutasse contra alguém de nível 20 conseguiria derrotá-los facilmente, mesmo estando no nível 1, e comparada às outras classes secretas, a sua era mais poderosa, e por causa disso decide chamar ela de Xiei, e a partir de hoje eles iam caçar vários monstros para ficarem mais fortes, só assim poderia entrar em uma universidade melhor, e avisa Xiei que tinha monstros por perto, mais saboroso do que essa casca de ovo que ela estava comendo. Nessa hora várias hienas aparecem, todas de nível 2. O Feng, que matou uma raposa de nível 10, estava tranquilo, pois agora não era o mesmo de antes, e junto com a Xiei vai pra cima. Ela já usa sua habilidade, queimando todos de uma vez, só que algo escuta todo esse barulho e começa a sair de dentro de uma caverna. Quando mostra um leão sangrento de 3 cabeças de nível 25, o Prota já manda Xiei se preparar, mas o leão começa a usar sua habilidade. Sem perder tempo, os dois vão pra cima, a Xiei se transforma e ataca, destruindo 2 das suas cabeças. O Feng aproveita e também ataca, destruindo a terceira e finalizando o monstro com facilidade e subindo de nível. Em seguida, outra notificação aparece que o mapa do tesouro de hoje foi enviado, deixando o Feng alegre, e em seguida começa a ver o status deles e percebe que ela podia se transformar em dragão e meia humana, além de ter ganhado 2 habilidades. Uma era que ele podia transformar sua mão em uma de dragão para dar um ataque de alto dano, mas o que o surpreendeu foi que mesmo ela sendo um filhote de dragão, seus status eram 6 vezes maior do que uma pessoa normal. Só que ele resolve não perder tempo e vai atrás do seu tesouro do dia que ganhou. Depois de algumas horas nas profundezas das planícies
rochosa, um grupo de aventureiros estava discutindo sobre um domínio secreto que descobriram, mas precisava de 5 pessoas para entrar e eles estavam em 4. O Sun Jing fala que seria melhor a Kai ir até a vila e contratar mais pessoas, só que ela responde que mesmo usando sua velocidade não daria tempo. Aqui o sem opção resolve deixar pra lá, mas nesse momento alguém se aproxima, deixando todos de guarda, e olha quem era. O prota manda todos ficarem tranquilos, já que estava apenas de passagem. O Sun Jing analisa e percebe que o Feng estava caçando materiais, mas esse local era perigoso. A guia, aproveitando esse momento, pergunta se o prota queria fazer parte do seu grupo para entrar em um domínio secreto, e ele não precisaria fazer nada, além disso pagaria 100.000 moedas de dragão. O prota aceita a oferta, mas também queria dividir os itens de acordo com a performance. Todos ficam surpresos com a oferta e a guia fica se perguntando se o prota era só arrogante ou confiava muito em si mesmo, mas comparado com a sua equipe que estava entre o nível 20, o Feng não parecia ser tão forte assim, e por isso resolve seguir essa regra. Além disso, deixaria a oferta de 100.000 moedas. Assim eles fazem um acordo e vão em direção ao portal, mas o Feng fica pensando que não ia revelar Xiei por enquanto, já que poderia dar problema. Quando entram no portal eles ficam meio preocupados e o Sun Jing olha para o Feng e pergunta se ele não tinha nenhuma arma. O prota já pega sua nova arma que conseguiu quando ganhou o mapa do tesouro, mas deixa o Sun Jing meio desconfiado por ele ser tão novo e ter uma arma poderosa dessa. A Kai manda o Sun Jing ficar de boa, já que se o Feng tiver algum objetivo oculto, o mataria em segundos. Só que do nada vários zumbis aparecem os atacando, mas eles, usando seus trabalhos em equipe, começam a eliminá-los com facilidade. E enquanto isso o prota apenas observava e fica pensando que esse time era bem organizado. Entre eles o Sun Jing era o mais forte, que estava prestes a ter o segundo despertar, que todos passam quando chegam no nível 30. Nessa hora Gyu usa sua habilidade Luz Sagrada, eliminando os zumbis e curando toda a sua equipe ao mesmo tempo. O Feng olha e usa seu olho da avaliação e vê que a Gyu também tinha uma classe secreta. Só que do nada um terremoto começa e vários zumbis aparecem, mas dessa vez eles eram mais fortes, os zumbis de sangue. O grupo da Gyu, sem perder tempo, se prepara para atacar. O Sun Jing, usando sua força, vai pra cima, mas dessa vez não fez nenhum efeito. O Jia também vai pra cima, só que o zumbi usa sua habilidade, absorvendo a sua arma e o infectando. Sem opção, o Sun Jing deixa sua arma e vai ajudá-lo. Nessa hora o prota resolve mandar todos ficarem pra trás, que ia cuidar do resto, mas o Sun Jing acha que o Feng tava louco e tenta pará-lo. O Feng, usando sua habilidade, começa a cortar os zumbis com facilidade. Em seguida pega a espada do Sun Jing e manda eles ficarem despreocupados. O Sun Jing, surpreso, pergunta qual nível ele estava para matar esses zumbis de sangue tão fácil. Ele responde que estava no nível 14 e estava apenas treinando para o exame prático que vai acontecer daqui uns dias. A Gyu não acreditava que um aluno do mesmo ano que ela tinha a força de ataque mais forte do que o seu tio, que era nível 28. Só que do nada o monstro aparece atacando. Sua parceira tenta protegê-la, mas o Feng é mais rápido e elimina o zumbi com um golpe. E diz que os monstros estão cada vez subindo de nível e pergunta se tinha algum problema cuidar da linha de frente a partir de agora. Todos com vergonha ficam calados e sem opção a Gyu permite que ele mais o seu tio fique na linha de frente. A Kae na retaguarda e ela cuidaria dos ferimentos do Jia. Assim o prota se apresenta e a Gyu lembra que ele foi quem despertou a classe Domador de Dragões, mas estava na dúvida pois essa classe devia ser a mais fraca de todas. Depois de alguns minutos o prota estava preocupado, já que se não saísse logo desse lugar o Jia ia se tornar um zumbi por causa do veneno, mas mesmo derrotando vários monstros não encontraram o guardião desse lugar. Nesse momento o Jia avisa que tinha algo atrás deles, em seguida acaba desmaiando. Quando olham percebe que era o guardião desse reino, um zumbi pele de ferro de nível 20. Todos já ficam preocupados, mas o Feng avisa que se eles não matassem esse guardião, o Jia estaria em perigo. O Sun Jing não perde tempo e vai pra cima, só que não consegue fazer nenhum arranhão. O Feng pensa que não podia prolongar essa luta e também vai pra cima, destruindo um. Só que outros aparecem indo pra cima da Gyu. O prota com sua habilidade consegue finalizá-lo, a protegendo, e avisa que deve matar o corpo principal do zumbi de ferro, senão ia aparecer muito mais deles. Isso deixa o Sun Jing impressionado com a calma que o prota tinha em analisar a situação. Nesse momento o verdadeiro corpo do zumbi aparece e sem pensar duas vezes o Feng vai pra cima usando sua habilidade Garra de Dragão, conseguindo finalizar o zumbi de ferro. A Gyu e os outros não acreditam que ele conseguiu finalizar um monstro de nível 20 com facilidade, mas nessa hora um baú aparece e o dividir de acordo com as regras de performance. E pelo jeito o Feng vai levar tudo, já que ele que matou todos os zumbis e os outros não fizeram quase nada. A Gyu abre e os itens eram muito fracos para ser a recompensa final desse portal secreto, mas ela manda darem o elixir de cura para o Jia e logo em seguida também entrega o bracelete para o Feng. Só que uma coisa estava estranha, mesmo matando o guardião final, o portal não estava aparecendo. Nessa hora o prota percebe que o zumbi pele de ferro
Ferro não era o chefe final e avisa para todos. A Guiá também percebe que tinha algo estranho. Os outros começam a se aproximar do lago que estava mudando. Nesse momento, no fundo do lago, uma criatura com vários olhos desperta, indo para a superfície. Em seguida ataca o Sunji. Ele consegue se defender, mas o ataque é muito forte, jogando para longe. O monstro em seguida vai para cima da Gyu, só que o Feng é mais rápido e consegue protegê-la, mas nessa hora o verdadeiro corpo do chefão aparece. O Sunji já manda o Gia ficar fora dessa e ele tenta querer ajudar, mas o Sunji fica puto por ele estar desobedecendo e aproveitando essa distração, o chefe os ataca. O Feng, sem perder tempo, vai para cima e contra-ataca, mas o chefe usa sua habilidade, reduzindo a força de todos em 20%. Só que isso não impede o Feng de continuar seu contra-ataque, deixando o chefe preocupado e sem saída começa a usar seus ataques, impedindo o ataque do Prota. Em seguida ia finalizá-lo, só que a Kai consegue evitar esse ataque, o protegendo. O Feng continua destruindo e cortando seus braços e corrente, pois se demorasse mais todos poderiam morrer. O Sunji, sem opção, resolve fugir, já que eles não podiam contra esse chefe, mas o Prota responde que ia ficar de cobertura enquanto eles recuavam. A Guia, mesmo não querendo, resolve ir. Assim o Feng, sem ninguém para atrapalhar, invoca seu dragão e já chega atacando o chefe. Em seguida vai para cima com um golpe e parte ele no meio. Enquanto isso, o grupo do Sunji fica sem acreditar que o Prota tinha um dragão esse tempo todo e se aproximando pergunta se tudo acabou e poderia sair desse lugar. O Feng responde que era cedo demais para comemorar. Nesse momento, o chefe com um nível mais alto aparece, iniciando a segunda fase. O monstro começa a perguntar por que eles estavam fazendo isso e mostra que antes o chefe desse portal era uma garota que queria apenas salvar todos da sua vila, mas de alguma forma acabou se tornando uma bruxa da morte e por causa disso todos achavam que ela era a culpada dessa maldição e acabaram amarrando suas pernas e mãos com corrente e a jogando dentro do lago, mesmo sendo inocente. De volta ao presente, o chefe fica puto e ataca, prendendo vários deles. A Guia, em choque, começa a se culpar por tudo que está acontecendo e eles iam morrer por causa dela. O Feng pergunta se todos iam desistir assim tão fácil. O Sunji tenta explicar que nenhum deles consegue ferir essa criatura e pergunta se o Feng tinha alguma magia poderosa. O Prota apenas responde que não, mas o seu dragão tinha. Em seguida manda Xiei usar sua habilidade mais poderosa, queimando tudo e destruindo por completo o chefe final. Todos ficam alegres, pois finalmente o portal apareceu e podiam sair dali, só que do nada vários zumbis aparecem, mas a Xiei com facilidade começa a queimar todos que restavam. O Feng manda todos ficarem despreocupados, que a Xiei cuidaria de tudo. Enquanto isso, eles poderiam dividir a recompensa, mas queria primeiro escolher o seu item, e se alguém tinha alguma objeção, todos respondem que não, e pelo menos o Feng tá pedindo educadamente, já que ele poderia levar tudo e ninguém poderia fazer nada. O Prota olha para todos os itens e resolve escolher um pergaminho de mudança de classe. A Gyu manda ele escolher mais outra coisa, já que ele fez tudo. O Feng responde que só isso já estava bom, pois as outras coisas não eram úteis para ele. A Gyu pega o anel da lamentação e pede para que ele aceite pelo menos esse item. Assim o Prota aceita e eles se despedem. Depois de algumas horas, o Feng chega na sua casa. A Han, que estava esperando, e começa a chorar, pois estava muito preocupada. O Prota manda ela ficar tranquila que nunca mais faria isso de novo, a deixando despreocupada, só que também queria saber como essa garota se transformava em um dragão e pergunta se ela queria comer alguma coisa. Nesse momento, Feng pega o pergaminho e a entrega, só que a Hank não aceita e manda ele vender, pois isso era muito caro. Mas o Prota revela que dinheiro não era o problema e mostra os 100 mil que ele ganhou da Kyu e manda ela aceitar esse presente e usar agora. A Hank resolve pegar e usar, sendo ela troca sua classe para uma classe de chefe do encantamento, uma classe que pode fazer comidas com aprimoramentos. O Feng já fica alegre, pois ia melhorar suas habilidades enquanto comia, só que do nada fica se perguntando aonde estava Xiei. Nesse mesmo momento, a Kyu estava se culpando de tudo que aconteceu com o seu grupo no portal, e se não fosse pelo Prota, todos eles estariam mortos. O seu pai, que estava escutando, pergunta se ela revelou que o Feng tinha um dragão para mais alguém. Ela responde que não, e o Qin a elogia por manter isso em segredo, pois pessoas com mais intenções poderiam ir atrás dele. A Kyu fica preocupada, achando que o seu pai ia fazer algum mal ao Feng, e ele responde que não era esse tipo de pessoa e manda ela entregar um cartão roxo sem limites como uma forma de agradecimento, e ela pergunta se ele não queria ir com ela ver o Prota, mas o Qin já tinha compromisso amanhã, pois ia receber a princesa do reino Taizi. Só que isso era estranho ela vir pra lá e temia que essa garota tinha outros planos além de participar do grande exame. No outro dia, a princesa mais o seu guarda-costas chegam na casa do Feng e a Hank vai os receber pensando que eram clientes, mas o guarda manda ela sair da frente e pergunta se nesse local fedorento tinha alguém chamado de Feng. Nesse momento, o Prota aparece e percebe que sua tia estava machucada e
fica preocupado, querendo saber o que aconteceu. Só que a Jinzun, toda arrogante, começa a se vangloriar que uma princesa veio pessoalmente atrás dele e se o Prota aceitasse suas condições, eu daria esse presente. Quando mostra, o Prota fica surpreso em ver um ovo de dragão assim tão fácil, mas queria saber qual era a condição. A Jinzun responde que era bem simples e ele só deveria ser o seu escravo para sempre, mas o Prota fica calado e ela pergunta por que ele não estava falando nada ou se ele estava muito surpreso em ver o único ovo de dragão do mundo bem na sua frente. Mas o Feng estava só observando que esse ovo era tão fraco que até mesmo outro monstro era mais forte e a única coisa boa era sua defesa. E de forma educada, querendo não desrespeitar, ela responde que até que os atributos são bons, mas a Jinzun fica só pensando que se ele não conhecia o valor de um ovo de dragão e pergunta se não queria ser o primeiro domador de dragão mais poderoso do mundo e a única coisa que queria era só obediência eterna. O Feng apenas responde que isso de ser o mais poderoso era bem empolgante, mas recusa essa oferta. A Jinzun fica puta por ele estar recusando essa oportunidade que uma princesa estava dando. O Prota, sem paciência, manda eles saírem dali, pois não ia ser servo de ninguém, mas ela não ia aceitar um não e manda o Wong dar uma lição no Feng. A Hank tenta conversar com eles para não fazer isso, só que o desgraçado dá um soco nela dizendo que as ordens da princesa são absolutas. O Feng, preocupado, pergunta se ela estava bem. O Wong, aproveitando esse momento, ataca, mas o Prota contra-ataca ferindo o Wong e diz que ia matar todos eles por ferirem sua tia. A Jinzun pergunta o que ele estava fazendo, que não dava logo uma lição no Feng, só que o Wong estava desconfiado que tinha algo de errado. O Prota, sem perder tempo, dá um soco na cara da princesa, mandando ela embora dali, recalar sua boca e não ligava se ela era uma princesa. O Wong tenta defendê-la, mas é desarmado com facilidade e sem sua arma pergunta se a princesa estava bem, mas a única coisa que ele ganha é um tapa na cara por não conseguir protegê-la e ordena que use toda a sua força para matá-lo.